Fala, seus cachorro, beleza? Eu sou o Edu, bem-vindos ao canal e hoje, né, nesse momento, vou fazer aqui aquele geral da rodada, da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, com algumas coisas impressionantes, cara. Ontem eu fiz um pós-jogo aqui falando dos jogos de sábado, né? Acabei assistindo os 3 jogos, né? Goiás e Bahia, Vasco e São Paulo, Corinthians e Flamengo. Então, assim, eu vou passar só no resultado por esse, porque eu fiz um pós-jogo dos 3 ontem. E aí você volta no vídeo sobre isso. E nesse aqui eu foco nos jogos de hoje, tá? Lembrando que a rodada não está completa, apenas no dia 14, ou seja, daqui 6 dias, nós teremos Cuiabá e Cruzeiro durante a data FIFA, jogo que vai ser disputado na Arena Pantanal. Então, né, para não esperar até lá para fazer o apanhado da rodada, eu faço um geral com esta abertura desse jogo faltando aí para complementar a rodada em si, tá? Então vou passar rapidamente nos 3 primeiros resultados aqui, só comentando rapidinho. O Goiás enfrentou o Bahia e foi um jogo frenético, doido, 6-4 pro Bahia, uma grande atuação do Cauli, que eu gostei demais de ver jogar, até falei no vídeo de ontem, e do Everaldo, obviamente, fez 3 gols, Rafael Ratão, segundo tempo também, foi muito bem, né? Gostei bastante. O Vasco e São Paulo, que poderia ter saído gols, eu acho que o empate foi um placar justo, mas foi um jogo para que tivessem gols. Teve pênalti pro São Paulo, teve bola na trave do Vasco. Teve um jogo assim com boas oportunidades. Achei o 0-0 um placar injusto, mas achei o empate um placar justo. Já no jogo do Corinthians e Flamengo, que foi 1-1, acho que o Flamengo poderia ter vencido bem essa partida, mas o Flamengo foi covarde porque fez 1-0 e recuou o time. Tava muito melhor, tava bem melhor que o Corinthians não conseguia apresentar nada, e aí pelo empenho da própria torcida, a torcida ficando em cima, a torcida incentivando aquele time que tava bem mal na partida, o Corinthians conseguiu ir pra cima, conseguiu um pênalti justo e fez o gol de empate com o Fábio Santos, tá? Mas foi basicamente isso. Já hoje a gente teve Fluminense 0, Botafogo 2, Júnior Santos e Tiquinho Soares fizeram os gols do Botafogo. O Botafogo que ficou menos com a bola, o Fluminense aquela coisa de ter... Não foi demais, né? O Fluminense ficou com 60% de posse de bola, geralmente é perto de 70% e tal. O Botafogo... Falando que o Botafogo foi muito mais perigoso do que o Fluminense. Embora o Fluminense também tenha criado algumas jogadas realmente de perigo, o Botafogo teve muito mais jogadas de perigo, foi muito mais contundente quando chegava à frente. Os 2 gols foram merecidos, foram de mérito, o gol do Tiquinho Soares foi muito bonito, e o Botafogo fez o Fábio trabalhar, né? O Fábio trabalhou bastante, teve boas participações aí, o Botafogo poderia ter saído com uma vantagem até melhor. Vi algumas críticas por parte do torcedor do Fluminense, falando que o time é muito exposto e tal, só que, cara, para e pensa. Foi assim que o Fluminense chegou na final da Libertadores. Não tem por que o Diniz abrir mão da convicção dele, que tá dando certo, principalmente no principal campeonato do continente, e achar que vai fechar a casinha contra o Botafogo. O Fluminense joga dentro das suas características. Tem jogo que vai dar muito certo, tem jogo que o outro time vai encaixar também, porque os outros times também têm mérito. E é o caso do Botafogo. O Botafogo não é líder do campeonato à toa. O Botafogo é um time muito bom, que teve um período bem estranho nas mãos do Bruno Lage. Foi voltar ao trabalho do Lúcio Flávio, que era um dos assistentes, né, do Luiz Castro, lá junto com o Caçapa. O Caçapa foi trabalhar na Bélgica, o Lúcio Flávio reassumiu o time, já foi colocado como técnico até o final do ano e vai dirigir esse Botafogo nas características que o time estava anteriormente. Então o Botafogo voltou a jogar muito bem, daquele jeito que estava jogando antes do Bruno Lage chegar. Simplesmente foi um hiato. O Bruno Lage ali, ó, ele encaixou um hiato que é inexplicável o que ele quis fazer nesse Botafogo. Em vez de dar continuidade no trabalho, ele quis mexer nas peças e tal. E aí, o Lúcio Flávio simplesmente deu um reboot, né? Ele deu tipo um reset, voltou para aquilo que estava e o time voltou a jogar bem e jogar melhor do que o adversário. O Botafogo fez uma boa vitória, poderia ter saído com um placar até melhor do jogo, se fosse um 3-1 Botafogo, um 4-2, não seria nenhum absurdo, porque o Botafogo fez por onde para conseguir esse placar. Então foi uma vitória grandiosa do Botafogo, que mostra que tá sim na briga pelo título, né? Tinha muita gente já dizendo que o Botafogo já ia ser cavalo paraguaio, aquela coisa toda, e eu não vinha motivo para isso, né? A saída do Bruno Lage foi muito importante para isso. Eu acho que se o Bruno Lage tivesse ficado, seria complicado, porque ele já não tinha o elenco junto com ele, né? E o Tiquinho Soares, cara, tá no título do vídeo aí. O cara é foda. Puta merda, joga muito, cara. Joga muito, melhor jogador do campeonato, com alguma sobra, cara. Gosto demais desse cara, ele é muito importante para esse Botafogo. Enfim, a vitória veio com o gol dele, né? Não é inexplicável o que o Bruno Lage fez, deixando esse cara no banco por opção técnica. Mesmo ele falando que era físico, não faz sentido, tá? Tivemos outro jogo surpresa da rodada. Palmeiras 1, Santos 2. O Santos volta a vencer o Palmeiras depois de quase 4 anos, tá? Foi um jogo interessante, foi um jogo bom.
por mais que o Santos tenha vencido e tal, fiz o vídeo lá no Vem Pro Peixão, então você vai lá depois aqui, assiste, vou deixar o link aqui do Vem Pro Peixão, você vai lá, assiste, se inscreve lá, por favor, tá? Faço pós-jogos do Santos, você que é santista, que tá aqui no Futirinhas, vai lá no Vem Pro Peixão, que lá é 100% Santos. Mas foi um jogo de dois tempos distintos. O primeiro tempo o Palmeiras foi melhor, verdade, o Palmeiras poderia ter feito um placar melhor no primeiro tempo, fez 1-0 com uma bola cruzada, um chutamento do Gabriel Menino que o Zé Rafael consegue desviar e vence o João Paulo, aí teve chute na trave do Hendrick, teve duas boas defesas do João Paulo, então assim, o Palmeiras fez um primeiro tempo para vencer o jogo. Tá? Embora, no mesmo primeiro tempo, o Santos tenha empatado com o Tomás Rincon numa jogada rápida, ensaiada de escanteio, né? Porque foi quase repetido o gol que o Santos fez contra o Vasco com o mesmo Tomás Rincon, né? Que caiu como uma luva nesse time, é uma liderança absurda, virou capitão do time aí, de acordo com o João Paulo também, que era o capitão do Santos, passa essa faixa pro Rincon, e o Tomás Rincon, né, encaixou perfeitamente nesse time do Santos. Fez o gol, o Santos conseguiu, em alguns outros momentos do primeiro tempo, embora tenha ficado bem menos com a bola, chegar com perigo ao gol do Palmeiras. E para quem me acompanha, para quem acompanha o Vem Pro Peixão, até aqui eu falo, o problema do Santos é que o Santos não cria, o Santos não tem triangulação. Mesmo sendo defensivo, você tem que criar perigo para outro time. Quando você for pro ataque, você tem que ser rápido, você tem que finalizar a jogada. E esse Santos de hoje, até então na mão do Marcelo Fernandes, mostra isso, que é um time que, mesmo com pouco tempo com a bola no pé, tenta chegar ao gol. Então o Santos foi ao ataque às vezes que teve oportunidade e finalizou o gol, fez o Everton trabalhar, mesmo com chutes fracos, mesmo sem muitas grandes chances no primeiro tempo. Já no segundo tempo, mesmo com o Palmeiras mais com a bola, o Santos foi muito mais contundente no segundo tempo. Foi muito mais perigoso e o grande primeiro tempo que o João Paulo fez para ajudar o Santos, para salvar o Santos, o Everton fez no segundo tempo com o Palmeiras. O Palmeiras sofreu bastante defensivamente contra o Santos no segundo tempo. O Santos chegou várias vezes ao ataque, teve grandes chances com o Morelos, com o Marcos Leonardo, com o Júlio Furti, com o Maxi Silveira, todas intervenções muito boas do Everton, né? Jean Lucas. E também tem que lembrar, o Santos bem desfalcado. O Santos estava desfalcado de 3 titulares, o Dodô, que aí jogou o Messias, na zaga, o Lucas Lima, para a entrada do Nonato, que não fez um bom primeiro tempo, mas fez um bom segundo tempo, e o Soteldo para a entrada do Morelos, que basicamente estreou hoje. Então, assim, hoje teve o Morelos jogando um tempo e meio, hoje teve o Max Silveira estreando, que também foi bem, e o Santos só começou a mostrar alternativas, o que cai justamente na minha crítica que eu fazia antes. Todo mundo fala, pô, o Santos, o time é muito ruim. Eu falei, cara, não é só o time que é ruim. Tem bons jogadores nesse time, tem de onde tirar. Algumas contratações realmente foram certeiras, né? Diferente das outras janelas que o Santos fazia, aquela tal de comprar bom e barato, que sempre dá ruim, né? Dessa vez resolveu abrir um pouco mais o bolso, trouxe jogadores importantes, principalmente o Jean Lucas, que foi a grande contratação do Santos acho que na gestão do Rueda, cara. Porque ele é um jogador que lembra muito o que o Renato era pro Santos, né? Um jogador construtor, um jogador de chegada. A gente fala do Renato na primeira passagem, não o Renato mais velho que volta do futebol espanhol, passa no Botafogo e vem para o Santos, que jogou muito, inclusive, também. Mas o Renato da primeira passagem era um meio-campista muito, muito participativo, fazia muito mais gols que o Jean Lucas, né? O Jean Lucas ainda não fez, mas lembra muito aquele Renato, né? Então o Jean Lucas caiu como uma luva completamente nesse time do Santos e ele que faz o time trabalhar, né? Ele tá sempre com uma alternativa de passe, de triangulação, ele oferece isso muito, acabou desafogando o Lucas Lima, acabou criando oportunidades para o Tomás Rincon também brilhar. Então, assim, é um cara que caiu perfeitamente nesse time e é uma grande vitória do Santos, terceira vitória seguida. O Santos nesse retorno tem a quarta melhor campanha, diferente do primeiro turno, que foi sofrível, né? São poucas rodadas aí, são 7, 8 rodadas aí no segundo turno, mas já é alguma coisa. O Santos começa a mostrar alguma coisa, dá um salto na tabela, abre uma distância de 3 pontos para a zona de rebaixamento, então consegue alguma coisa aí. Com relação ao Palmeiras, vou fazer um vídeo especial sobre o Palmeiras, mas o Palmeiras passa por uma crise, cara, porque é uma crise que tem muitos predicados aí, porque é gestão de jogador, falta de espaço para meninos da base, que tem, o Palmeiras conseguiu nos últimos anos ter um grande destaque em jogadores da base, eles têm pouco espaço, péssimas escolhas do Abel com relação a reforços, isso realmente complica, a má fase de alguns jogadores importantes do Palmeiras, como o Gustavo Gomes, o Rafael Veiga, então eu vou fazer um vídeo sobre isso, porque acho que o Palmeiras vai acabar passando por uma reformulação, e talvez até o Abel acabe, né, caindo nessa dança aí, ou se o Palmeiras vai
tentar dar uma continuidade ao trabalho ou tentar encontrar um outro treinador, eu não sei, de verdade. O Palmeiras virou uma incógnita nesse momento, né? Mas, enfim, é uma derrota normal. Você perder um clássico é normal, tá? O problema do Palmeiras é o momento. O problema do Palmeiras é complicado. Tivemos também um ótimo Grenal, com uma superioridade muito grande do Internacional. Eu não esperava o Inter tão bem logo depois de uma eliminação tão importante, né? Que dá para colocar isso na conta do Palmeiras também. Né? Acabei não citando, o Palmeiras também, né? Passou uma eliminação muito importante. Só que eu acho que a eliminação do Inter foi mais traumática com as circunstâncias do jogo, ou no finalzinho, aquela coisa toda. Mas o Inter venceu o Grêmio por 3-2, o placar não reflete o que foi o jogo, o Inter poderia ter goleado o Grêmio nessa partida, foi muito superior, criou muitas chances, o Ener Valencia, embora tenha feito um gol, perdeu outras duas grandes oportunidades, né? Então, assim, o Inter foi muito superior mesmo, né? O volume de jogo do Internacional foi muito maior que o do Grêmio, mesmo ficando menos com a bola também. É a tal da contundência, você pega a bola e você quer resolver as jogadas. E o Inter fez uma grande partida mesmo, principalmente o Alan Patrick, o Wanderson fizeram um grande jogo, e gostei muito do que o Inter apresentou, né? Volta a mostrar alguma coisa, porque o Inter tá numa zona complicada também, né? O Inter abriu muito mão do brasileiro para focar na Libertadores e tava ali na zona complicada. Por exemplo, se o Inter tivesse perdido, o Santos teria passado o Internacional, né? Era um jogo chave para o Inter para mostrar alguma coisa, porque é tal da pretensão. O que o Inter quer para o próximo ano, né? Então, sim, tem um time interessante, não pode ser um time que está tão embaixo. E complica que essa vitória dá um respiro muito importante para o Inter e ajuda até o Botafogo lá em cima, né? Porque o Grêmio é um dos postulantes a tentar tirar esses pontos do Botafogo e brigar pela liderança. Mas mais um tropeço do Inter e também ter o pormenor aqui do Renato não ter ficado para a entrevista coletiva, se recusou ao obedecer, acatar a ordem da direção do Grêmio. Ele pegou um avião e foi para o Rio de Janeiro, não quis participar da coletiva. O próprio presidente do Grêmio vai até a coletiva e fala sobre isso, né, que está insatisfeito com essa postura, mas não acho que o Renato caia, até porque, cara, aquele trabalho que ele fez de resgate desse Grêmio na Série B, entregando nessa posição que ninguém esperava nesse ano, é muito importante também. Você não simplesmente mandar o cara embora, você pode conversar internamente e resolver essa situação. Mas grande vitória do Internacional no Grenal, tá? Tivemos também uma surpresa na rodada, a derrota do Atlético Mineiro pro Curitiba, né? O Curitiba saindo da lanterna, passa o América, 2-1, o Galo abriu o placar com o Hulk, depois o Matheus Bianchi faz um belíssimo gol de empate, tá? E o Slimani vira o jogo no finalzinho, vitória grandiosa do Curitiba fora de casa, né? A primeira derrota do Atlético em seu estádio. O Atlético não fez um bom jogo, tá? Embora tenha aberto o placar, jogou mal, um time pesado, um time lento, não conseguia desenvolver os jogos, as jogadas. O Hulk também, embora tenha feito o gol, não fez uma grande partida. O Paulinho muito sumido, o Zarate não entrou bem no jogo também, né? O Atlético sofreu bastante, o Curitiba foi um time bem aguerrido e vem de 2 vitórias, né? Venceu o clássico, venceu o Atletiba 2-0 na última rodada e volta a vencer fora de casa aqui. Os times de baixo aqui deram um trabalho aí, né, nessa rodada, né? Fizeram um grande trabalho aí. Aí tivemos um jogo bem fraco, assim, achei um jogo triste até do Bragantino no segundo tempo, principalmente. Bragantino 1, aliás, Atlético Paranaense 1, Bragantino 1, né? O Bragantino abriu o placar com o Eric Ramírez, depois o Pablo acabou empatando poucos minutos depois, mas o jogo foi muito amarrado, um jogo de poucas oportunidades, não foi um jogo frenético como eu esperava, mas assim, eu acho que o tropeço do Atlético foi nem tanto esse, foi ter perdido o clássico para o Coritiba, né, na última rodada. Então o Atlético continua distante aí, embora esteja a 3 pontos do G4, o Atlético teve 2 boas oportunidades de se aproximar até ser o virtual vice-líder, né? Se ele vence as duas, né, ele teria ido a 45 pontos, estaria ali junto com o Bragantino na briga ali da segunda posição, né? Estaria na segunda, terceira posição, pelo menos. Mas, enfim, derrota e empate é complicado aí para o Atlético Paranaense. E tivemos a ótima vitória do Fortaleza em casa, saiu perdendo por 2-0 para o América, não vi muito o jogo, tá? Só vi alguns relances e acabou virando para 3-2. O Fortaleza é um time muito interessante, tá? Chega à 6ª posição, passa o Fluminense, né? Já entra em zona de pré-libertadores aqui. Então, assim, é um time, cara, muito interessante. Os gols o Mastriani marcou os 2 gols do América, que fez 2-0. Depois o Lucero, o Bruno Pacheco e o Machuca fizeram os 3 gols do Fortaleza, consegue uma boa vitória, tá certo? E lembrando que falta o jogo, que vai ser no dia 14, sábado, às 21 horas, na Arena Pantanal. O Cuiabá recebe o Cruzeiro para fechar essa rodada durante a data FIFA. Então,
A 26ª rodada vai ser fechada ainda, ok, né? A 27ª vai estar todo mundo com o mesmo tanto de jogos. Vou passar aqui na classificação geral, só para comentar, Botafogo líder com 55 pontos, 9 de vantagem para o Bragantino, é uma diferença muito difícil de tirar, tá? Ainda mais porque o Botafogo voltou ao que estava apresentando antes. 55 pontos para o Botafogo, 46 para o Bragantino, por mais que tenha empatado fora de casa, não é um mau resultado empatar com o Atlético em Curitiba, mas, né, o Bragantino, se tivesse essa vitória, pelo menos estaria mais na briga, né? Estaria com 48 pontos, é 7 de distância, mas daria até um respiro, né? E abriria 4 pontos para o Grêmio, que é o terceiro, né? O Grêmio tem 44, o Palmeiras também tem 44, mesma pontuação do Flamengo, que também deixou de ganhar, também com 44. Fortaleza passa a ser o sexto colocado com 42. Fluminense é o sétimo com 41, mesma pontuação do Atlético em oitavo. O Atlético Mineiro é o nono com 40, né? O Atlético vencendo esse jogo entraria ali no G6, né? Na hora que fez o gol, estava entrando no G6, perdeu, ficou na nona posição. São Paulo tem 35, é o 10º colocado. Aí vem Cuiabá com 32, Internacional também com 32, Corinthians com 31, Santos com 30 e 14º, mesma pontuação do Cruzeiro. O Cruzeiro precisa vencer até para complicar a vida do Cuiabá aqui, embolar ainda mais essa parte de baixo, né? Se o Cuiabá vencer, consegue dar uma distância boa, abre 4 pontos, né? 3 pontos para o Internacional. Então, assim, vai ser um jogo bem, bem importante para os dois, tá? É o tal do jogo de 6 pontos. O Cruzeiro tem 30 também. O Bahia venceu e foi a 28, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Vasco tem 27 na 17ª posição. Goiás também tem 27 na 18ª. O Coritiba sai da lanterna, vai a 20 pontos. E o América tem 18 e é o lanterna dessa competição nesse momento, tá? Mas eu quero saber a sua opinião. Que jogos você assistiu? O que você achou dessa rodada? Quem que te surpreendeu? O jogo surpreendente foi realmente Goiás e Bahia, né? Mas as vitórias de Santos, a vitória do Internacional, né? Por mais que seja um Grenal, mas eu digo pelo momento mental, a vitória do Santos, a vitória do Internacional, a vitória do Coritiba foram bem impactantes mesmo. Ninguém esperava, eu acho, nesse momento. Comenta aí, eu quero saber. Faz o cucocô, se curta, comente, compartilhe. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vai lá no Vem Pro Peixão e